Mas nós sabemos que é o Senhor que faz todas as coisas, Pai. Verdade. Que Tu possa usar agora o pastor Sobrinho de maneira poderosa. Usa Teu servo, Senhor, para falar aos nossos corações e prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, Jesus. Que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Que dele, de si mesmo, não venha sair nada, mas que Tu venha enchê-lo do Teu Santo Espírito, para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de 1 Coríntios, a partir do capítulo 2. Vou pedir que você abra aí, já está na tela também, se você quiser acompanhar pela tela. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Nós vamos ler até o verso 12. Eu, irmãos, quando fui... Vocês pensaram que era eu falando de mim, né? Mas é o texto, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Esse para mim é um dos textos também que é lei para casa. Porque aqui o cenário, o contexto é muito simples. Aqui é importante a gente trazer esse contexto antes, porque aqui essa carta aos Coríntios, ela foi escrita por Paulo quando ele estava em Éfeso, né? E em sua terceira viagem missionária. E qual era o contexto ali? Corinto era uma cidade movimentada, conhecida porque tinha muita diversidade cultural, era uma cidade portuária, então ela tinha portos importantes, porto mesmo de atracar navio, né? Então, como ela tinha portos importantes, ela recebia gente de vários lugares, também saía gente para vários lugares, né? Pelo movimento portuário. E isso, por um lado, era bom, porque ela recebia gente de todo lugar, então facilitava a pregação, porque a todo tempo tinha gente para ouvir, mas ao mesmo tempo isso era um fator complicador, porque fazia com que as diversas culturas misturadas trouxessem também várias influências mundanas. Aí tinha muita influência da filosofia, muita influência de vários lugares, e aí naquele lugar Corinto valorizava muito quem tinha a fala muito eloquente, quem falava bonito, quem falava organizado. Esse era o cenário que tinha valor. Você imagina num lugar onde tem muita filosofia, muito ensino, muito estudo, muita gente de vários lugares, com conhecimentos diferentes. Então, a tendência é você valorizar quem parece que fala mais bonito, ou parece que fala mais organizado, quem tem mais conhecimento. Muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Às vezes a gente vai ver alguém falar, e aí às vezes aquela pessoa nem fala nada que preste, mas ela falou tão bonito, que fica organizado, que a gente fala assim, rapaz, como esse, né? Às vezes a gente não entende nenhuma palavra do que ele falou, mas falou tão bonito que fica organizado. E aí é nesse cenário que Paulo chega e diz, esquece isso aí.
não tem nada a ver com falar bonito, não tem nada a ver com falar organizado, tem nada a ver com isso. Tem a ver com pregar a mensagem certa. E esse texto, ele nos ensina porque Paulo confronta esse ambiente de sabedoria, vamos dizer assim, e daqui a pouco, mais na frente, ele fala dessas sabedorias, mas ele confronta com a sabedoria de Deus. E a melhor parte é que essa sabedoria de Deus se manifesta através de nós, independente de quem somos nós. Rapaz, essa é a melhor parte da história. Porque alguém que tem 5 faculdades, 4 doutorados, 300 mestrados, ele pode ser usado por Deus exatamente igual a alguém que não sabe escrever o próprio nome. E isso é uma das coisas mais incríveis que o poder de Deus pode fazer. Porque ele tira de mim e de você a desculpa do eu não sabia, ou eu não consigo, ou eu não sei, ou eu não tive acesso, ou eu não estudei, ou um monte de eu que a gente usa de desculpa, esse texto tira. Então, quando Paulo chegou, e aí é importante a gente lembrar disso também, a gente lembrar, porque quando Paulo chegou em Corinto, é um texto também conhecido, que a gente pode olhar lá em Atos 18, mas quando ele chega em Corinto, ele chega, encontra lá Áquila e Priscila, e aí eles vivem de venda de tenda, e ele se sustenta durante 1 ano e meio naquele cenário ali, como vendendo tenda. E aí o que ele nos ensina é que não tem uma condição especial para a gente pregar o Evangelho. Independente de onde a gente esteja, e independente de que recurso a gente tenha, nós estamos habilitados a falar do Evangelho, porque não somos nós falando, é através de nós. E aí ele traz algumas coisas bastante interessantes. Ele já começa dizendo assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, nem com sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Eu decidi nada saber de vocês, a não ser Jesus e crucificado. Porque ele diz assim, quando eu cheguei aí, eu não procurei saber quem era o mais esperto, quem é que servia mais, quem era o mais bonito, quem tinha mais tempo de igreja, nada disso. O que eu procurei foi chegar aí e falar de Jesus e Jesus crucificado, para dizer a vocês que só há uma mensagem, um caminho, um discurso a ser dito, e não tem mais outra conversa. Logo, você que está ouvindo aí, Paulo dizendo, né? Aí eu estou supondo, Paulo deve ter dito assim: logo você que está ouvindo aí, independente da sua condição, você também pode falar desse evangelho. Para cada pessoa que chega de navio, para cada pessoa que circula na cidade, não importa, você pode falar, porque só tem uma mensagem a ser dita. Você não pode inventar, você não pode ajeitar a mensagem como você quer. A mensagem é a mensagem de Cristo crucificado, morto, ressuscitado por mim e por você. Ponto, acabou. Eu e você não temos outra mensagem para pregar. Ah, pastor, mas eu nunca li a Bíblia inteira, ou eu li e tem partes que eu não entendi, eu não consigo pregar. E quem disse a você que você tem que pregar aquilo que você entendeu da Bíblia? Você precisa ser só ferramenta para que o Espírito de Deus, através de você, pregue aquilo que aquela pessoa que vai receber a mensagem precisa ouvir. E aí o que ele está dizendo é: a mensagem é simples, o que você precisa fazer é anunciar Jesus. Você não precisa confiar em nenhuma técnica, em nenhum aprendizado. E aqui ele não está chamando você a ser um pregador ou um cristão irresponsável. Ele está chamando você a ser dependente. Porque talvez você esteja pensando assim: então não preciso ler a Bíblia mais. Então não preciso mais orar, não preciso fazer nada. É só chegar na hora lá, dizer que o Espírito Santo de Deus vai falar e esperar ele falar. A questão toda é que a manifestação do Espírito de Deus através de você, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é resultado da intimidade. Porque para que Deus fale através de você, você primeiro precisa dizer sim, depois você precisa dizer sim, estou disponível. Porque alguns de vocês, eu também já passei por isso, alguns aqui talvez já tenham dito sim para Jesus. E Jesus já faz parte da vida, só não disse ainda sim, estou disponível. Você permitiu que Jesus entrasse na sua vida, mudasse a sua história. Talvez você estivesse num ambiente crítico de problema em casa, de problema com droga, de problema financeiro, seja lá qual for de onde Jesus lhe tirou. Talvez você tenha dito sim para Jesus lhe tirar desse lugar, mas você talvez não tenha dito sim ainda para Jesus te levar para o próximo lugar. E aqui o que ele está falando é: para ele te levar para esse próximo lugar, você não precisa de mais nada, absolutamente mais nada, a não ser estar disponível e íntimo do Espírito de Deus.
Ah, pastor, mas eu acabei de me converter. Quando a pessoa acaba de se converter, um dos maiores medos que ela tem de falar de Jesus na rua é ela achar que ela não tem conteúdo ou conhecimento para poder falar porque ela é nova convertida. Quem conhece alguém assim? O que ela não tem ainda, na verdade, não é o conhecimento. O que ela talvez não tenha ainda é a intimidade com o Espírito. Essa semana eu vi um relato de um pastor, estou tentando lembrar o nome dele, onde ele contava que ele foi para um lugar e ele chegou no aeroporto e Deus falou com ele assim: vá e fale àquele grupo de jovens que estão ali. E ele, mas Deus, é isso mesmo? Vá lá. E quando ele chegou naquele grupo de jovens, eram jovens americanos e não falavam nenhuma palavra de português, de português, né? Eram jovens americanos. Por outro lado, o pastor não falava nenhuma palavra de inglês. Porque ele chegou para o outro e falou assim: amigo, a única palavra que eu sei falar em inglês é hambúrguer. Aí o amigo disse assim: amigo, hambúrguer é alemão. Então até a palavra que ele achava que sabia falar em inglês não era inglês. Então assim, ele chegava e dizia: agora o que é que eu faço? Porque Deus mandou eu falar com aquele grupo ali. Eu vou chegar para ele e vou falar o quê? Hot dog, McDonald's? Não sabia falar nada. Aí ele disse assim: Deus não mandou você ir? Então vá. E ele disse que ele fez uma oração simples. Ele disse assim: Deus, eu estou aqui à sua disposição e sou obediente. O Senhor mandou eu falar com aquele grupo, mas eu não falo nenhuma palavra de inglês. E eu preciso que agora o Senhor haja, mande um intérprete, mande alguém, aconteça alguma coisa, eu estou indo lá. E aí ele disse que deslocou até os jovens. E quando ele chegou lá, ele começou a falar com os jovens. Para ele estava falando em português. E ele começou a falar com os jovens. Olha, Jesus é o caminho, e não sei o quê. Daqui a pouco ele viu um começar a chorar, outro não sei o quê, não sei o quê. E ele falou: olha, pai, Deus está fazendo um milagre aqui mesmo. E daqui a pouco ele começou a ver outro chorar. Daqui a pouco um deles era afastado, começou a se aproximar. E aí ele continuou falando de Jesus para aquele jovem, e aquele jovem se rendeu. E uma pessoa que chegou depois, porque quando há um movimento desse num lugar, quando tem crente, os crentes vão chegando, né? E aí, em determinado momento, chegou um crente, e esse crente era brasileiro e falava inglês. E aí, quando acabou aquele movimento todo, aqueles jovens ali, ficaram ali meio, assim, emocionalmente envolvidos, né? Chorando e tal, e essa pessoa que chegou para ele, começou a falar para os jovens, e o jovem se reconciliou e tal. E quando os jovens se afastaram, ele começou a conversar com essa pessoa que se aproximou. E ele disse: eu estou impressionado com o milagre que Deus fez aqui, porque eu estava falando aqui em português, e esses jovens entenderam, e a pessoa que estava do lado dele falou assim: eu ouvi tudo que você falou em inglês. E ele ficou, na cabeça dele, só sabia falar hot dog, McDonald's. E tudo que ele professou em português, aquelas pessoas ouviram em inglês. E ele disse que essa experiência mudou a vida dele. O milagre não é... O mais importante não é ele ter falado em português e as pessoas terem ouvido em inglês. É ele ter dito sim para algo que visualmente, emocionalmente e mentalmente para ele era impossível. Porque eu e você, se Deus disser assim: sai daqui agora e vá ali em tal lugar e fale de mim, a gente sabendo que a gente fala português, o outro fala português, a gente tem receio de ir? Sim ou não? Muitas vezes nós temos receio de ir. O que Paulo está dizendo é assim, ó: há uma missão que você tem que cumprir. Se você tiver intimidade com aquele que está te enviando na missão, o resto é todo com ele. Independe de sua condição, independe de nada. E aí você vai chegar nesse lugar, e aí, independente de sua cultura, de sua educação, de seu conhecimento, do conteúdo que você tem, você vai falar de uma sabedoria que não é a sabedoria que aquele grupo entende. E aí ele diz aqui, no contexto da época que ele traz o texto, né, ele fala: aquelas pessoas daquele lugar achavam que eram sábios, mas não eram sábios, porque se fossem, não teriam crucificado Jesus. Faz sentido para você? Quem é cristão, levante a mão. Quem tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Pronto. Se alguém chegasse aqui, vamos supor que nós somos contemporâneos de Jesus, nós estamos no tempo de Jesus, ele está vivo entre nós, aqui, como na época. Se alguém chega e diz assim: vamos crucificar esse cabra? Quem aqui de nós, sabendo quem é Jesus, dizia: crucifica? Quem de nós? Alguém levantaria a mão e diria: crucifica? Talvez seria mais fácil porque a gente já sabe da história, né? Mas o que ele está dizendo é que aquele povo que achava que era sabido, e aqui é o sentido mais pejorativo da sabedoria mesmo, aquele povo crucificou Jesus.
Então, de sábio, eles não tinham absolutamente nada. E aí ele traz uma sabedoria que vem do Espírito, e aí ele traz uma reflexão que é muito interessante, que ele fala assim, ó, nenhum dos poderosos, no verso 8, nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Aí ele fala, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Sabe quantas vezes eu já vi esse versículo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou, sendo utilizado para você se apropriar do poder de Deus para pregar? Nenhuma vez. Todas as vezes que eu ouço esse versículo é assim, Deus vai lhe abençoar de um jeito que você nem imagina, porque nenhum ouvido ouviu, nenhum... É sempre desse jeito. É sempre associando a Deus te surpreender com algo que de repente é uma bênção, muitas vezes material. O que o texto está dizendo é assim, ó, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou por meio do Espírito. E aí ele continua assim, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que esse texto falou comigo. Não há como eu e você vivermos ou conhecermos o plano de Deus para nós com um Espírito que não seja o Espírito de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu já passei por isso, tem muita gente passando que fala assim, pastor, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu não sei o quê, eu vou para os cultos na quinta, na terça. Pastor Neto falou aqui, né, dos crentes de açúcar, choveu, o tempo fechou, já não vem. E essas pessoas dizem assim, mas eu sou crente, eu sou cristão, mas as coisas que acontecem comigo não são diferentes das coisas que acontecem com quem não é crente. Algumas pessoas, eu já vi gente falar assim, eu conheço pessoas que nem são crentes, que estão avançando mais do que eu. Estão crescendo profissionalmente, estão crescendo financeiramente mais do que eu. Por que eu sou crente e não estou avançando? Aí o texto nos dá uma pista aqui. O que ele diz é que você não vai conseguir ver as coisas de Deus sem o Espírito de Deus. Talvez você esteja encarando as coisas do dia a dia, talvez você esteja olhando para o que está acontecendo na sua vida com o Espírito do homem. Aí você só consegue enxergar o que acontece para o homem. Aí você só consegue enxergar aquilo que a sua mente humana consegue enxergar. E aí, hoje eu estava conversando, foi até engraçado, eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, essa semana foi tão difícil, porque assim, ó, eu passei sem um centavo, eu contei moeda todos os dias para almoçar e jantar, ficou tão difícil, eu não tinha dinheiro para nada, eu estava zerado, tão zerado que eu tenho absoluta certeza que Deus vai fazer algo extraordinário para mim essa semana. Não parece doido isso? Porque essa continuação é assim, eu passei sem dinheiro, eu estava tão difícil, eu estava não sei o quê, que parece que ela vai terminar assim, que, rapaz, eu quase morri. Aí ela vem construindo assim, eu estava sem dinheiro, eu enfrentei dificuldade, eu passei dificuldade para almoçar, para jantar, foi tudo difícil. Então eu tenho certeza que está tão ruim, mas tão ruim, que agora Deus vai entrar com a providência, porque agora já não está mais na condição de eu reverter. Não tem nada que eu faça que possa mudar, não está mais na minha mão. O que eu podia fazer, eu já fiz e deu tudo errado. Então, como está tão ruim, eu tenho certeza que agora chegou o momento onde Deus vai agir. E aquele momento de dificuldade trouxe para ela esperança. E aí, quando eu olho para isso, eu olho para esse texto e eu vejo Paulo dizendo assim, ó, não tem absolutamente nada a ver com o que você tem ou sabe. Tem a ver com o que o Espírito Santo de Deus vai fazer com você e através de você. E aí, aquele momento que você está enfrentando de dificuldade, ele pode ser, obviamente, resultado das suas ações, porque as consequências, elas são suas, Deus pode até resolver, mas as consequências, elas são suas, mas ela talvez seja processo mesmo. Porque aqui ele está dizendo assim, nesse local onde ele pregou, a gente vê também muitos relatos da perseguição acontecendo. E por que ela acontece? Porque ele está cumprindo a missão. Eu tenho muita dificuldade de ver esse evangelho onde você aceita Jesus, prega, aí tudo fica lindo, vai ficando lindo, 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 até você ir para o céu. Na minha Bíblia não tem esse negócio não. O que eu vejo tudo que está prometido para nós com excelência,
é para o momento que a gente tiver com Jesus no céu. A gente pode ser próspero aqui? Pode ser rico aqui? Pode. Eu desejo até que você seja. Eu desejo ser também. Desejo que você seja muito. Para que você seja muito rico, chame a gente para tomar café, vai ser incrível. Mas se você não estiver vivendo essa experiência, você precisa entender que talvez você esteja no caminho certo. É sobre você, na simplicidade, enxergar o Espírito de Deus agindo. E aí, ele traz aqui uma coisa que é muito importante. Ele fala assim, ó. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E aqui ele faz uma coisa que eu e você precisamos aprender. Quando você aceitou Jesus, ou quando Jesus lhe aceitou, como você preferir. Tem gente que prefere dizer que Jesus lhe aceitou. A Bíblia diz que está em você o Espírito Santo de Deus. Então, se está em você o Espírito Santo de Deus, você precisa começar a compreender as coisas de Deus a partir da visão deste Espírito. E aqui o texto está dizendo aqui, ó. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Quem recebeu o Espírito procedente de Deus? Eu recebi. Então, talvez seja a hora de eu e você começar a viver a partir do Espírito de Deus. E não usar o Espírito de Deus como um solucionador de problema. Muitas vezes a gente não está vivendo ali no dia a dia uma situação boa, aí o negócio pega de vários jeitos, em várias áreas, aí a gente vai chorando, buscar a Deus e pedir que o Espírito de Deus intervenha, quando na verdade o Espírito de Deus tinha que originar nossas ações. É antes de fazer. Não há nenhum problema em você recorrer a Deus para que Ele resolva seu problema, e Ele resolve, viu? Vale a dica, Ele resolve. Mas o que Ele está propondo aqui no texto, não é você ir sem o Espírito Santo para depois o Espírito Santo resolver as coisas. É você ter intimidade com Ele para ir. E aí, assim como ele começa dizendo, eu tive aí com vocês na maior simplicidade do mundo, aqui ele está ensinando a mim e a você. E isso a partir de hoje tira sua desculpa. Você que está no culto hoje, ou você que está assistindo pela live, acabou sua desculpa. A partir de hoje você não pode mais dizer a Deus. Você podia dizer até ontem, se você nunca leu esse texto. A partir de hoje você não pode dizer mais. Você não pode mais dizer a Deus, Deus, eu não falo do Senhor, eu não prego na rua, eu não vou até aquela pessoa e peço perdão, eu não conserto os meus erros que estão acontecendo, eu não faço essas coisas porque eu sou fraquinho, eu sou novo, ou eu não tenho conhecimento, eu tenho escolaridade baixa. Acabou sua desculpa hoje. O que Paulo está trazendo aqui, que Deus está nos ensinando com esse texto, é, entre outras coisas, né, há outros ensinamentos, mas para mim o principal é que você precisa ter relacionamento e ir com o que você tem. Para você falar desse evangelho poderoso, não tem a ver com como você está, tem a ver com o quanto você está disposto e disponível. E eu fiquei meditando nesse texto essa semana, e hoje em especial, porque uma das coisas que me chama a atenção é que Paulo não ignora que há sabedoria entre os homens. Porque para você também não se encher de soberba e achar que o crente é cheio de sabedoria e o pessoal do mundo é todo mundo sem sabedoria. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que a sabedoria que está com ele não é maior, com eles, não é maior do que a sabedoria que vem do céu. Porque talvez você misture sabedoria com conhecimento. Talvez você fale, eu sei fazer essa coisa porque eu adquiri o conhecimento. Massa, tudo bem. Mas para usar esse conhecimento em prol do reino, você precisa estar conectado com a sabedoria que vem de Deus. Porque ela vai te mostrar a hora de avançar, ela vai te mostrar a hora de recuar, ela vai te mostrar inclusive a hora de parar. Porque tem situação que você vai ter que avançar como leão. Tem situação que você vai ter que recuar como gatinho. Tem situação que Deus vai dizer para você, agora vá. Mas tem situação que Ele vai dizer, agora se cale, agora espere. E essa sabedoria de recuar quando a gente tem vontade de avançar, ela só vem de quem tem o Espírito de Deus. Porque o espírito humano vai usar a lógica. E ele vai dizer para você assim, ó, se você é mais forte, pise no mais fraco. Se você tem mais conhecimento, atropele quem não tem. Se você tem mais acesso, tenha mais vantagens. É isso que a lógica, a sabedoria humana vai dizer.
Se você é crente há mais tempo, exija mais coisas. Porque não faz sentido? É isso que a sabedoria humana vai dizer. E a sabedoria de Deus vai dizer assim, ó, se você acha que é o maior, sirva como o menor. Se você é o crente que está há mais tempo, sua responsabilidade é maior, dê mais exemplo. Se você encontra alguém que é novo na fé, não se coloque como maior do que ele, ajude-o. Se você quer ensinar alguém a resolver um problema, comece a resolver os seus. Se você tem uma dificuldade, peça ajuda a quem já venceu essa dificuldade. E na sabedoria humana, pedir ajuda, por exemplo, reconhecer que é frágil, é incompatível. Porque na sabedoria humana, quanto mais você reconhece que é frágil, mais exposto você está, maior é a chance de você ser pisado. Na sabedoria divina quanto mais você reconhece que você precisa de ajuda, mais o Espírito Santo de Deus te ajuda e mais você vence. Quando eu meditei nesse texto, e eu vi quantas vezes, inclusive eu, antes usei errado esse olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou. Quantas vezes eu já usei isso para falar isso? Olha, Deus vai fazer algo incrível com você, porque eu não vejo, você não está vendo, porque olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu. Talvez você esteja pensando agora às vezes que você usou assim também. E aí, quando eu meditei nesse texto, Deus falou assim, talvez o que você esteja enfrentando, talvez essa coisa que você acha que você não consegue vencer, deixa eu lhe dizer uma coisa, você não consegue mesmo não. Sozinho você não vai conseguir não. Agora, o que vai acontecer, quando o Espírito Santo se manifestar na sua vida de forma verdadeira, vai ser um cenário tão extraordinário que quando você voltar no tempo na sua cabeça, você vai voltar para o dia de hoje e vai dizer, rapaz, não tinha como eu enxergar aquilo lá não. Quando Deus te colocar onde Ele quer colocar, ou quando você disser sim verdadeiramente que Ele fizer você avançar, quando você chegar lá nesse lugar, se você fizer o exercício de olhar para trás, você vai dizer assim, rapaz, onde eu estava lá naquela época daquele jeito, não tinha como eu enxergar, ver ou ouvir o que eu estou vivendo agora. É sobre Deus te mostrar que o que Ele tem é maior, melhor, mais sólido, mais firme, mais confiável do que qualquer proposta que você pense, tem, já recebeu ou vai receber. E aí ele diz, uma coisa que a gente precisa conectar, e eu quero terminar com isso, ele diz algo que é assim, as coisas do mundo, elas são orientadas e manifestas para você pelo Espírito do mundo. As coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Então você só pode ter acesso, ver, entender, compreender e reproduzir verdades espirituais se elas vierem do Espírito. E aí talvez você esteja reproduzindo verdades mundanas, como é que é a coisa do momento agora? É sabor espiritual. Entendeu? Quem está nos memes da internet aí entendeu o que eu estou falando. Parece espiritual. Parece que é legal. Parece que está em conformidade, porque não atinge ninguém, não mata ninguém, não fere ninguém, parece que está em conformidade com você. Mas não é. Porque a pregação inspirada de Paulo, ela não é inspirada por nenhuma qualidade que ele tem. Ela é inspirada de forma divina. Logo, essas verdades espirituais e essas palavras espirituais, ela vem a partir da conexão dele com a fonte. Ela não vem com nenhuma habilidade especial. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto, e essa pessoa recebeu uma palavra da parte de Deus, de que aconteceria algo na vida dela, que mudaria tudo. De como ela está para como ela vai estar. Algo iria acontecer. E aí essa pessoa disse para ela assim, você vai receber algo tão especial, que tem a ver com uma situação específica, que eu me reservo o direito de não falar, porque não tenho autorização para falar, mas era como alguém ia chegar até ela e ia fazer algo que ia mudar a vida dela. E a gente falando sobre esse assunto, ela disse assim, o problema não é eu receber a palavra de Deus dizendo que alguém vai fazer algo por mim, que vai mudar a minha vida. A minha luta é para ter conexão com Deus, para entender que alguém é esse, e que coisa é essa. Porque imagina o seguinte, se Deus disser para você assim, olha, alguém vai lhe procurar, e vai lhe fazer uma proposta de trabalho, que vai mudar a sua vida.
Aí você está trabalhando hoje e ganha R$1.000. Se alguém chegar e ele fizer uma proposta para você ganhar R$20.000, muda ou não muda a sua vida? Muda ou não muda? Você está ganhando 1.000, recebe uma proposta para ganhar 20. Muda ou não muda? Então, se você olhar a lógica da profecia recebida, na primeira pessoa que chegar para você oferecendo 20.000, você vai dizer, é de Deus esse negócio. E aí você embarca nisso, e isso pode ser a sua derrota. E talvez o que Deus vai fazer com você, nem é um negócio de R$20.000, talvez seja um de 5. Mas vai te gerar um nível de intimidade e de dependência dele tão poderoso, que isso verdadeiramente vai mudar a sua vida. Porque se você estava num lugar de lama, se você estava na boca do inferno, e essa coisa, seja lá de que valor for, te leva para o céu, mudou ou não mudou sua vida? Você só consegue perceber que o inferno é ruim e que o céu é bom com discernimento do Espírito de Deus. Senão, o seu valor vai ser o que você consegue enxergar e o que parece bom. Quem está entendendo? Fique de pé, eu quero orar por você. Hoje, esse texto nos mostrou que eu e você podemos e devemos pregar o evangelho que é simples. Jesus morreu na cruz por mim e por você, só Ele pode te salvar e te libertar e você só precisa dizer sim. Bom, é o que você precisa saber da proposta de Deus. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus, e a gente precisa parar de assumir o lugar de convencedor. Eu e você não temos o papel de convencer absolutamente ninguém. Nós temos o papel de anunciar. Só que a gente não anuncia só quando a gente fala. A gente anuncia também com o jeito que a gente vive. Certa vez eu ouvi que o jeito que você vive pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Talvez seu vizinho olhe para você e diga, não quero ser crente, porque eu não quero ser igual àquela pessoa, não. Eu para ser crente igual fulano, que não respeita a esposa, não respeita o marido, não respeita os filhos. Eu para ser crente igual a fulano, que não honra os compromissos. Eu para ser crente igual a fulano, que vai para a igreja na quinta, no domingo, mas no resto dos dias bagunçando o tempo todo. Talvez a sua vida seja a Bíblia que seu vizinho esteja lendo. E aqui, o texto que a gente viu hoje, diz que Paulo pregava com simplicidade. E nós precisamos viver o evangelho simples para poder pregar o evangelho simples. Essa palavra falou profundamente comigo hoje. E eu quero orar por você. Cadê pastor Neto? Venha, pastor. Eu quero orar por você, que talvez você tenha chegado hoje e estivesse nesse lugar de achar que você não podia falar nada de Jesus porque você não sabe nada, porque talvez você não tem conhecimento bíblico, ou talvez porque você acha que sua voz é feia, seja lá o que você está achando que é limitação sua, deixa eu lhe dizer, é sua só mesmo, vai ficar com você. Agora, se você disser sim para o que Deus pode fazer através de você, coisas extraordinárias vão acontecer. Esse texto, hoje, quando eu meditei nele hoje, me tirou de um lugar e me levou para um outro lugar de compromisso. O meu compromisso com Deus, o meu compromisso de pregar a palavra, o meu compromisso de falar de Jesus com o outro, hoje, aumentou um tantinho. Porque tudo que eu usei de desculpa com Deus nos últimos meses, hoje caiu por terra, não tenho mais desculpa nenhuma. Nada agora me impede de amanhã falar para aquele que eu não falei ontem. E se você quer sair dessa condição de coitadinho de Jesus, que eu não posso falar, eu não posso fazer, porque é isso, porque aquilo, ele quer ir para uma posição onde Deus verdadeiramente vai te usar de um jeito poderoso, eu quero que você saia do seu lugar e venha. Se tem alguém entre nós que por acaso está abalado, está afastado de Jesus, está numa condição que eu estou crente, mas não estou tão crente assim, eu estou meio que afastado, mas eu queria estar com mais intimidade, sai do seu lugar, venha também. Talvez você precise de força hoje, de fortalecimento. Você já conhece Jesus, você já disse sim para Ele. Você só precisa dizer sim agora para disponibilidade para Ele. Por fim, eu quero orar por você que entendeu, que está disponível, que já sabe que sem você, se for só você vai dar errado, que tem que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, mas não sabe por onde começar. Primeira vez que eu li esse texto, eu falei, é isso, eu preciso ser simples, eu preciso agir com simplicidade, mas eu não sei como começar. Qual é a primeira coisa que eu tenho que abrir mão? Qual é a primeira coisa que eu tenho que passar a fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que ajustar? Eu não sabia por onde começar. E aí eu entendi que se eu fosse pensar por onde eu tenho que começar,
ia ser eu de novo. Aí Deus disse assim, ó, vem para cá, bora conversar, que no caminho eu lhe mostro como é. E foi assim que Deus ajustou muitas coisas da minha vida, no caminho. Então, se você está com essa dificuldade, venha para cá também. O pastor Neto vai vir, vai orar com a dele, vai orar e eu vou descer. Porque eu quero também receber essa oração. Eu quero que Deus continue ajustando o meu caminho. Eu quero que Deus continue me mostrando aquilo que eu tenho que ajustar para ser disponível. Para ser cada vez mais disponível. Enquanto o louvor vai ministrar essa canção, o pastor Neto vai orar. Venha, pastor. Ele vai orar, eu vou descer também para receber a oração, viu? Então ore por mim. Para que... É? Ele quer que eu ore? É? Eu vou orar então, depois ele ora também. Não tem problema não, venha, nós vamos orar. Eu vou orar, depois eu desço para ele orar por mim, né? Que eu não sou bobo. Então, venha para cá. Deus quer levar você para um outro nível. Deus quer levar você para um lugar onde você não vai ser percebido como você quer, mas Ele vai ser percebido através de você. Talvez hoje seja o dia chave que vai marcar a sua mudança de comportamento para que no seu trabalho você verdadeiramente seja reconhecido como crente que faz diferença. Talvez na sua rua, talvez na sua escola, na faculdade, talvez na sua vizinhança, você precisa começar a ser um crente que faz a diferença. Talvez você precise começar a sair dessas coisas todas magníficas, extraordinárias e começar a ser simples. Começar a mostrar só de onde Jesus lhe tirou. Começar só a mostrar, como a gente ouviu hoje aqui no começo do culto, um testemunho de cura extraordinário. Talvez você precise só mostrar que você está disposto a sair, a deixar de ser você e começar a ser Jesus através de você. Nós vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade, porque ao meditar esse texto, primeiro o Senhor falou comigo, que é uma oportunidade incrível de crescer, que é uma oportunidade incrível de me tornar mais simples. E eu oro para que esses irmãos também tenham recebido desse jeitinho. Aqui na frente tem irmãos e irmãs que estão dizendo para o Senhor que do jeito deles não está bom. E que eles precisam se conectar com o Senhor de um jeito especial para o seu agir mudar. Aqui tem pessoas que talvez até hoje, Senhor, até este momento de agora, tinham dificuldade para pregar o Evangelho, para falar do Senhor com outras pessoas, para dar testemunho, ou porque quando iam dar testemunho achavam que o inimigo ia levantar só os pontos negativos dela para envergonhar. E Deus, o Senhor está dizendo, ó, há coisas incríveis que tem na sua vida através de mim. E essas pessoas vão enxergar. Eu oro para que essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, passem a partir de hoje a ser referências poderosas nas suas famílias, serem referências poderosas no seu ambiente de trabalho, serem referências poderosas na escola, na vizinhança, onde estiverem. Quando eles chegarem em casa hoje, a partir de hoje, de amanhã, os vizinhos vão olhar como, o que aconteceu com essa pessoa? Há algo diferente neles, porque eles estão dizendo sim para a disponibilidade do Senhor. Eles estão dizendo sim para serem usados pelo Senhor de uma forma poderosa, assim como Paulo falou na carta. Que a simplicidade que veio do Espírito do Senhor para ele, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor envolva esses irmãos de um jeito tão sobrenatural, que a partir de hoje nenhuma palavra, nenhum pensamento, nada que eles pensem ou façam, sejam fora do plano do Espírito Santo do Senhor para eles. Que haja uma mudança genuína, verdadeira, radical, que quem esteja junto deles perceba, começando por mim, alcançando todos aqueles que desejam isso, até os que não vieram aqui na frente. Eu oro sabendo que o Senhor nos ouve, oro sabendo que o seu Espírito Santo é transformador e poderoso, e por isso eu me alegro, porque eu sei que a vida dessas pessoas, assim como a minha dos irmãos que estão aqui, será dividida em antes de hoje e depois de hoje. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém.